para a gente fazer um resumão do que aconteceu hoje. Crachê, Oi, fala. rapidinho, desculpa só te cortar, porque tem um comentário muito bom aqui, na verdade uma pergunta muito boa do Carlos Luiz Jader que eu quero responder, cara. Sim, Se diga. você puder colocar aí na tela, Cadê? Deixa eu ver, deixa eu achar pergunta aqui. perspicaz. Vê se tu Deixa eu consegue só achar aí. achar aqui. Já achei, vou colocar aqui. Coloca aí que eu não tô achando, não. Muita gente Olha aí. chegando aqui. Pergunta perspicaz. Medeiros, por tudo que você já apurou e hoje sabe, você colocaria o Textor para administrar o seu bar, a adega que você abriu recentemente? Olha só, o nome da minha adega, inclusive é uma adega com mais de 20 anos no mesmo local, por isso a gente resolveu manter o nome, é a Adega do Beto. Se o John Textor resolve investir na adega, vira amanhã a Adega do Textor, cara. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. A adega do Textor, tá tranquilo? Todo mundo vai na adega? Então tá tranquilo. É só ele resolver mandar um pouquinho de doleta pra cá pro pai, que a gente troca o nome rapidinho, Carlos. Muita gente chegando. Ó, Lucas, Textor é o nosso grande ídolo, que ele vença essa bagaça. Pedro Roberto, é complicado, tá feio a coisa. Quem conhece o que está acontecendo dentro do Botafogo de fato... É complicado, tá feia a coisa. Quem conhece o que está acontecendo dentro do Botafogo de fato? O Textor, dono da SAF. Ah, tá. Ou as falácias de alguns jornalistas clubistas. Gente, assim, o jornalista está fazendo o seu trabalho, cara. Eu sei, claro, que muita gente faz de sacanagem, como a imprensa de São Paulo lá da UOL, né? Mas muita gente no Rio que trabalha aqui, que cobre o Botafogo, cara, tá apurando bem, cara. Claro que é aquilo. Você vai ter narrativa, né? Claro que é o que eu falei anteriormente. A notícia, gente, a notícia ela não é uma só. São versões de uma notícia que lá no final vão se complementar. Então, assim, o jornalista ele escuta uma versão que não necessariamente é mentira, tá? Claro que existem exceções, tá? Eu tô falando da galera que cobre aqui o Botafogo no Rio. Bessa do Lance, Sérgio Santana, GE, a galera do GE. Então, assim, é uma galera muito boa que cobre o Botafogo e apura muito bem, tá? Mas são versões de uma mesma notícia. Então, às vezes, a gente sai na notícia, sai na imprensa o que a gente não quer ouvir, né? Infelizmente. É uma situação delicada, porque é uma guerra de narrativa entre Eagle e Botafogo e vai acontecer isso, né? A Eagle vai soltar o que a gente não quer ouvir, o Textor vai falar o que a gente quer ouvir, mas não necessariamente vai acontecer. Então é isso. É muita coisa. Sinceramente, o Textor partiu, né, o Nepo Bambino, sinceramente, o Textor partiu pra dentro. Ou ele está blefando feio, aí como o Matheus falou anteriormente, ou ele tem uma bala na agulha jurídica, ou grana para se livrar da Iconic. É engraçado. E um detalhe, Graxê, tem até uma galera perguntando aqui, falando assim, Medeiros, então você está a favor do Textor? Medeiros, então você confia... A questão, gente, falando assim, sem nenhum tipo de brincadeira agora, falando muito sério, eu tenho a seguinte visão, tá? Eu acho que a gente precisa sempre ter um pé atrás, a gente não pode ficar sendo cego. Tem erros que aconteceram nesse percurso que são muito claros, a gente não precisa ficar detalhando aqui os erros que aconteceram, mas todo mundo sabe que os erros que aconteceram, tá aí para todo mundo ver. Só que eu acho que o futebol, uma SAF, ela precisa mais do que dinheiro, na minha opinião. Não é só o dinheiro que vai trazer o sucesso esportivo do Botafogo, tá? Então não adianta vir um fundo de tal lugar que só pense no lucro e que não se apaixone um pouco pela torcida, pelo clube. Pode vir um cara frio que só pense em dinheiro e que seja trilionário e não dê certo. Então, na minha cabeça, por isso eu disse na live de ontem que eu torço muito pela volta por cima do Textor. Por quê? Porque o social já estava tentando alguns investidores para colocar dinheiro no Botafogo, todo mundo que olhava as contas falava assim, não, obrigado. E olha que o Botafogo acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores, tá? Então, assim,
O Textor, quando ele chega na condição que ele chegou em 2021, Botafogo saindo da Série B, indo para a Série A, né? Ele apostou no Botafogo no momento que ninguém queria. Em 2022, a gente fez um ano de reconstrução. Em 2023, a gente já disputou um título, perdemos de forma vergonhosa, mas nos classificamos para a Libertadores, que em 2024 a gente ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Tem erros? Tem. A gente precisa cobrar? Precisa. A gente não pode ser um cara cego. Eu nunca fui parte da agenda positiva que o pessoal costuma chamar. Por quê? Porque eu sou contra quem só elogia e não critica. Mas eu sou contra também quem só critica e não elogia de jeito nenhum. Eu acho que a gente precisa procurar um meio termo aí. Então, assim, quando o social, quando alguém foi lá bater na Eagle e falar assim, olha só, investe aí no Botafogo, ninguém quis. A Ares não quer administrar. A Ares só quer dinheiro. A Iconic não quer administrar. A Iconic só quer dinheiro. A Iconic tem 15% da Eagle. Ela não quer administrar, ela só quer a grana. A Michelle Kang só quer saber do Lyon. Não quer saber do Botafogo. Só quer saber de administrar o Lyon. O JP Conte, que é o outro que saiu hoje também, não quis saber do Botafogo. Não aceitou. Então, assim, quem tem hoje vontade de continuar administrando o Botafogo e quem está disposto a fazer acontecer é o John Textor, irmão. Enquanto não tiver outro com essa vontade, eu acho que no mínimo que a gente tem que fazer é cobrar o John Textor para que ele não erre nas escolhas. Cobrar. Eu vou repetir essa palavra porque a gente precisa cobrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que ele é o único nesse momento que está disposto a administrar a gente. Ah, tem não sei quem interessado que falou, saiu não sei aonde que estava interessado. Cadê? Bota a carta na mesa, meu amigo. Se botar a carta na mesa e falar, dar entrevista, bota as cartas na mesa. Aí, beleza. Aí a gente vai ter oficialmente que alguém quer administrar. Por enquanto, é só o Textor. Então, sinceramente, na minha opinião, eu torço muito para que ele reconheça os erros e dê a volta por cima, porque vontade de fazer acontecer, vontade de ser campeão de novo pelo Botafogo, isso eu não tenho a mínima dúvida, ele tem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que acreditar. E aí eu já pego esse gancho que o Matheus deixou, realmente, assim, ontem eu falei, né, que, dando a minha opinião ontem, falei que vai chegar em determinado momento que o Textor vai ter que se resolver, né, resolver essa situação pro Botafogo. E aí o Botafogo Social vai fazer o seguinte, olha, e aí, a gente se arrastou nessa situação por 3 meses, 4 meses. Você tem as garantias? Olha, não tem. Muito obrigado. Construiremos uma estátua para você no estádio Newton Santos, mas vai resolver os seus problemas. O Botafogo precisa sobreviver. Hoje já mudou a conversa. A gente cobrava um dinamismo mais nas notícias, hoje já mudou a conversa. E pelo que... indícios, né? Eu acho que aí vou pedir a opinião de vocês agora, uma opinião realmente, não é uma informação, é uma opinião de vocês, começando pelo Fabi. Qual é você vendo essa movimentação do Textor? Claro que de cara a gente pensa, não, claro que vem coisa boa aí, mas vendo essa movimentação do Textor e traçando um paralelo com o que aconteceu nos últimos 3 meses, você acha, Fabi, que é uma movimentação de, olha, tô com uma carta na manga, checkmate, ou é uma movimentação mais, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou tentar alguma jogada? Ótima pergunta, Graxê, e vou responder objetivamente. Até antes eu quero deixar claro, porque uma coisa pode construir a outra, aqui para a galera, que é o seguinte: todos nós 3 mais o El, somos gratos ao Textor por tudo que vivemos até aqui desde a implementação da SAF. Mas, por exemplo, nós não temos uma fala apaixonada por uma pessoa, por um indivíduo, e sim pelo Botafogo. E até para falar do Botafogo tem que falar com a razão quando estamos aqui à frente da tela. Por que eu estou dizendo isso? Para chegarmos aqui para fazer a live, é o dia todo conversando, o dia todo mesmo, todo mundo trabalhando, mas trocando ideia. Eu posso afirmar para vocês aqui que o Graxê tem uma restrição um pouco maior ao Textor hoje que o Matheus, e eu tenho
um meio do caminho ali com alguns pensamentos, e ninguém está certo ou errado. O que eu quero dizer ninguém chegou aqui, montou a live, vamos defender o John Textor porque ele falou com o Matheus hoje, deixou isso aqui, ou porque ele rebateu o GE, nada disso. Isso é para entendermos que a ideia é justamente pensando de forma equilibrada para que o Botafogo seja o produto final vencendo sempre. Essa é a nossa ideia, o nosso pensamento, é a nossa torcida. E aí eu passo para a resposta em cima do que o Graxê perguntou. Se pode ser uma carta na manga ou se ele não sabe o que está fazendo já de maneira desesperada. Estou vendo alguns torcedores aqui que também são gratos ao Textor. O Diego, por exemplo, escrevendo muito que o Textor está desesperado. Tem uma coisa que o Textor dificilmente vai mostrar, que é desespero. Ele pode estar, em alguns momentos, acuado, sumido, mas se mostrar desesperado é muito raro. O Textor tem uma frieza diferente até para lidar com várias questões. A gente sabe de pessoas que já trocaram, jornalistas que já trocaram ideia com ele até de maneira mais firme, mais enfática, e ele respondeu de forma educada, deixando claro aquilo que ia acontecer, e por vezes aconteceu mais à frente. Você não está montando um time, só para dar um exemplo, você não está montando um time à altura daquilo que se esperava. Ele, calma, vamos trazer um jogador assim, assim, e o Botafogo ia lá e ficava mais forte. Vamos trazer tal jogador. Aí um jornalista falava em rede social que o Botafogo não ia trazer aquele jogador, que o jogador ia ficar por um período curto. Aí vinha um craque para o Botafogo, dava resultado. Então, o Textor, poucas vezes, não lembro do Textor ter demonstrado desespero. Agora, uma coisa é demonstrar e outra coisa é estar desesperado. Juntando o que o Textor fez hoje na Ivo, o que ele falou hoje no Instagram, o que ele respondeu ao Matheus e aquilo que nós tínhamos de informação durante a semana, eu acredito mais que ele esteja com uma carta na manga, que ele esteja assim, próximo de fechar com um investidor ou investidores, e acredito muito mais nisso do que num desespero. Se eu estivesse acreditando que o Textor está desesperado, eu ia chegar aqui e falar, como já falei em algumas oportunidades no canal, que o Textor está errando nisso, está errando aquilo, levando para dentro de campo, rapidinho. Eu sempre cito o Graxê lá no canal, Matheus também, mas no canal Fabiano Bandeira eu sempre cito muito Graxê quando falo de volante. E aí eu falo, galera, volante é posição de embate, posição de cartão. Meu amigo Thiago Graxê fala isso toda vez, e eu concordo com ele. E o Botafogo não tem volante em março. Não, mas tem 5, mas 3 jogam, outro não joga. Tem que contratar volante, tem que contratar. Chegamos em outubro com 4 volantes profissionais, jogamos contra o Flamengo, tendo 2 à disposição, 2 reservas, e por aí vai. Então eu pontuei o ano inteiro erros do Textor, porque não temos que esconder quando o Textor erra, embora ele acerte bastante também. Então, se ele tivesse desesperado, ao meu ver, eu chegaria aqui e falaria, galera, estou muito preocupado, porque me parece que o Textor está blefando, me parece que ele está desesperado e que o Botafogo não vai andar. Não, hoje me parece o contrário, me parece que ele tem uma carta na manga, mas é o que o Graxê falou, é informação, opinião, com algumas coisinhas aqui, um mosquitinho aqui e ali, que de vez em quando passa por aí, fala alguma coisa, mas é mais na base da opinião e do entendimento de que ele tem uma carta na manga. E o Textor já blefou em várias oportunidades. Também cansei de falar. Gente, tá a imprensa toda caminhando para esses nomes aqui de treinador. Isso aconteceu muito na época do Arthur Jorge. Mas o Textor tá brincando com a grande mídia, hein? Tem jornalista que vai lá, pergunta, ele fala uma coisa, aí sai uma matéria grande. Botafogo está entre 3 nomes. Pessoal, não vai ser um desses 3 nomes. Ele está ganhando tempo. E ganhava mesmo. O Arthur Jorge foi muito isso. A gente até conversava. Olha, o Textor está falando aí para a galera que tem 3 nomes, ou então tem jornalista apurando. Tem outros 2 nomes. Não são esses nomes. Aí vinha e surpreendia. Então, ele sabe lidar com mídia, porque ele é um homem de mídia. Ele sabe como trabalhar bem isso. Mas hoje, respondendo objetivamente, Graxê, eu acredito mais na ideia dele ter uma carta na manga. Não acredito tanto em desespero, não. Posso estar equivocado, tá, galera? Não estou falando isso aqui para deixar todo mundo otimista. Não é isso de fato, mas eu acredito mais nessa de ele estar com a carta na manga. Vou pedir. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se você não perde nenhuma notícia
do Fogão. Botafogo que deve ter um aporte milionário aí, junto com o Joe Textor para a próxima temporada, para fazer contratações de peso. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos, Fogão!